O quadro Agenda Cultural de hoje traz histórias da Praça Raul Leme de Bragança Paulista. O tempo não apaga da memória de muita gente as recordações de uma época em que Bragança era uma cidade sossegada. Na década de 1940 e grande parte de 50, a praça principal, trecho entre a Travessa Bragantina, atual Rua Expedicionário Basílio Zequim Júnior, e a Rua Professor Luiz Nardi, era palco de reuniões daqueles que buscavam nas conversas de todos os dias ocupar o tempo disponível e rever os amigos. Diariamente, às 6 da tarde, assim como nos domingos e feriados, a partir das 8 da manhã, no Largo da Matriz, como a praça era conhecida, eram colocadas placas indicativas proibindo a passagem de veículos, desviando o trânsito em frente à Travessa Bragantina, evitando o fluxo dos carros para a livre locomoção das pessoas. A partir das 6 da tarde, diariamente, era também proibido o trânsito de veículos do lado direito da catedral. Por ali ficava o Cine Teatro Central. À noite, rapazes assistiam à sessão de cinema, enquanto outros iam se divertir jogando sinuca no Bar Bragantino, mais conhecido como Bar do Alemão, onde hoje fica o edifício Stella Maris. Também era de costume jogar sinuca no Bar do Vitor Miguel Natali, que ficava na mesma calçada. O Bar do Miguel era ponto tradicional de bons jogadores, entre os quais Sebastião Mendes de Souza, o Pelotão, Flávio Lisa, o Nenê, Omar Diniz Paulo, Raul Morales, Benjamin Muniz Acedo e Wilson Marcílio. Quando jogavam entre si, havia até apostas entre os assistentes que torciam pelo jogador de sua preferência. Os jovens iam à Associação dos Empregados do Comércio. Lá aconteciam animados jogos de ping-pong, onde atuava uma equipe de rapazes que tomava parte em torneios realizados na cidade e na região. No Centro Católico de Bragança, na Rua Direita, atual Dr. Cândido Rodrigues, jogava-se partidas de xadrez ou jogos de damas, bilhar e ping-pong. Terminadas as aulas da Escola Técnica de Comércio Rio Branco, onde se formaram muitos contadores bragantinos, a maioria dos alunos juntava-se aos amigos e às jovens estudantes com seus vistosos uniformes, que compunham de saia vermelha, blusa branca e gravata, e passavam pelos jardins da praça a caminho de seus lares, não sem antes parar no bar de Dona Virgínia para tomar um Nescau ou um frappé de coco e comer a apreciadíssima geleia de mocotó feita pelas mãos de sua proprietária. E tinha também a sorveteria da Dona Catarina Bigon, que além dos deliciosos sorvetes, possuía gostosos doces. O lazer principal consistia nas tradicionais visitas entre as famílias. As conversas se estendiam por longas horas. Os visitantes eram recebidos com um cálice de licor ou café, acompanhados de docinhos, bolachas ou outras guloseimas, sendo que estes sempre levavam para quem iam visitar um bolo ou doces e quase sempre um licor feito em casa. Nos domingos, na missa das 10 da manhã, os jovens se divertiam com a leitura do Lírio Jornal, que circulava nesse dia e era o espelho de nossa juventude. Os casais de namorados passeavam de mãos dadas ou sentavam-se nos bancos do jardim da praça, desfrutando de doces momentos de êxtase e de ternura. O Bar Daltrine, de Cássio Daltrine, que ficava entre o Cine Teatro Central e o Bar do Alemão, era frequentado por ilustres cidadãos de nossa terra que, com seus amigos ou correligionários, trocavam ideias sobre os últimos acontecimentos políticos ou davam os costumeiros palpites sobre diversos fatos. Jovens e senhores que apreciavam o futebol discutiam suas preferências e comentavam os resultados das últimas partidas num clima agradável e cheio de entusiasmo e animação. Os aperitivos eram acompanhados por salgadinhos, sem faltar o delicioso chopp servido em canecas ou copos tulipa. O mesmo acontecia no Bar e Restaurante Central, dirigido pelo mestre cuca Antônio Sanches, o Antoninho Espanhol, que trazia
consigo para aprender a arte de cozinhar seu filho Neno e que mais tarde se transformaria em excelente cozinheiro. Nos outros bares da praça, o movimento entre as 11 da manhã e meio-dia e meia também era intenso. Depois, com a debandada dos fregueses, somente funcionavam os que possuíam restaurante. A recordação de tudo isso traz a certeza de que todos os que fizeram parte desta geração devem relembrar com imensa saudade daquilo tudo que viveram entre a década de 40 e 50, nos bons tempos que se foram e que não voltam mais. Lembranças de nosso escritor que guarda bem vivas dentro do seu coração. Veja a previsão do tempo. Na terça-feira, uma frente fria se afasta, mas deixa instabilidade sobre o leste de São Paulo e do Rio de Janeiro. Chove moderado pela manhã e garoa ao longo do dia. Chove forte no centro-sul de Minas Gerais. Ar seco e sem chuva no norte do Espírito Santo e de Minas. Nos principais centros econômicos de São Paulo, mínima prevista de 13 e máxima de 24 graus. Em Bragança, Atibaia e Extrema, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia, mínima de 10 e máxima de 25 graus. No próximo bloco, a nova derrota do Bragantino, desta vez para o Avaí em Florianópolis, e o presidente do clube garante o técnico Marcelo Veiga no comando da equipe até o final do campeonato. Não perca!